Então, bom dia, gente. Ó, parece até programa de TV mesmo, né? Tudo certo, vocês aí? Então vamos começar aí a aula da Escola Bíblica. O Ed que vai estar falando aí dos desafios de ser cristão universitário, né? Já que nós entramos nesse módulo aí, na quinta-feira tivemos o Gabriel Dayan falando do livro dele e vamos estar aí pelo menos um tempo falando agora também sobre isso. Só lembrando o seguinte, gente, que deixem o áudio mutado, porque às vezes sempre aparece alguém para, tipo, um ruído de fundo assim atrapalha, pra gente deixar só prestar atenção ali no Ed. Eu acho que a melhor forma é todo mundo que tiver dúvida mandar no chat e daí se mandando no chat, daí quando o Ed quiser responder, a gente olha lá e responde de forma ordenada, né, Ed? O que você acha? Sim, é bom assim. Eu acho que é melhor. Faço minha apresentação, né? Isso. E a gente pega as questões e a gente comenta, responde de acordo com... Eu acho que é a forma mais organizada. Daí, no final, você pode liberar o áudio pro pessoal, né? E daí eles fazem mais Sim. perguntas, né? Só pra gente não Tá, perder a ordem, pessoal. Daí, tá gente, bom. o Ed, aperta ali ocultar no meio da tua tela ali, ó. Do lado de interromper. Isso, ocultar. Só pra assumir esse aviso. Então, beleza, eu vou orar, daí a gente pode começar. Nós já estamos gravando. Ok, tá ótimo. Paizinho amado, muito obrigado agora, Senhor, por essa aula. Senhor, abençoa, meu pai, a vida do Ed, que tem sido meu pai luz na universidade, Paizinho. Que agora, meu pai, ele possa estar falando mais do que o Senhor tem feito na vida dele, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus, que eu agradeço por tudo, meu pai. Amém. Mete pau. Amém. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei bastante contente e um pouco também, assim, apreensivo por conta de uma série de fatores. Primeiro, por conta desse primeiro contato com a tecnologia nesse nível, né? A gente é acostumado com sala de aula, né? De estar fisicamente, né? Olhando as pessoas e tendo aquela interação mais próxima. Mas a gente entende também que isso é um momento novo, a gente está aprendendo a lidar com isso tudo e eu acredito que o resultado é sempre bom, ele é sempre positivo. Tudo que vem ajudar a somar no sentido de a gente tornar a comunicação melhor, eu acho que é sempre positivo. Bom, a Flaviane havia me consultado sobre falar um pouco sobre como é ser cristão no meio universitário, os confrontos, os desafios, como aluno e como professor, no caso. Alguns de vocês me conhecem, eu sou professor universitário, eu vim de São Paulo em 2017 para lecionar na UTF-PR, onde fiquei 2 anos como professor substituto no curso de design. Depois disso eu saí e hoje eu trabalho com produção de conteúdo para educação à distância, que é uma área que está crescendo bastante no Brasil, agora especificamente por conta da pandemia, uma coisa que tem sido bastante procurada, né? Então hoje atualmente eu trabalho basicamente escrevendo conteúdo para EAD e produzindo eventualmente algum programa em termos de e dar uma aula realmente gravada, né? Foi um aprendizado novo para mim, inclusive. E minha área é basicamente design, arquitetura e engenharia, que são os cursos que eu dei aula até hoje. Basicamente, eu sou professor de desenho, mas também eu já lecionei projetos, já lecionei outras matérias dentro dos cursos que eu citei. E na Igreja Metodista, eventualmente, eu leciono também na classe de adultos 2, se não me engano, não sei se é 2 ou 1. E em São Paulo eu lecionava em classe de jovens e eu tive em São Paulo uma classe que era bem sui generis, era uma classe do pessoal acima de 50 anos. Eu tinha alunos até de 90 anos. Era uma classe meio assim, não tinha um tema muito específico, era um tema mais genérico. Então a minha experiência como professor dentro e fora no ambiente acadêmico na igreja, ela tem sido bem diversificada, tá? Hoje, curiosamente, coincidentemente, hoje é o dia da experiência do coração aquecido de John Wesley, né? Eu não pude assistir o culto agora de manhã, mas eu acredito que foi feita alguma referência a isso, foi comentado, porque é um assunto que está dentro da raiz do próprio metodismo, né? A origem do metodismo aconteceu em partes por conta desse evento que foi a experiência de John Wesley com
o Dia do Coração Aquecido, e John Wesley, ele tem também a sua origem enquanto pregador, enquanto pessoa ligada ao Ministério da Palavra. Ele começa em Oxford, na Universidade de Oxford, onde ele vai estudar teologia, meio que seguindo os passos dele, Samuel Wesley, que era também, foi pastor anglicano, e ele vai seguir esse caminho, e lá, ele no universo universitário, né, no contexto universitário, ele e o irmão dele, Charles, e mais alguns amigos, eles acabam criando, que chamava-se o Clube Santo. Era um grupo de estudantes que se dedicavam a se reunir regularmente para estudar as matérias tradicionais, os textos antigos, clássicos da literatura, e também os textos clássicos da teologia. A Imitação de Cristo, Thomas A. Kempis, foi um livro que influenciou bastante eles, né? E esse Clube Santo recebeu esse nome porque era um grupo de estudantes que estavam dentro de um contexto maior de universidade, e os outros alunos achavam assim interessante esse grupo se reunir com certa regularidade para fazer esse tipo de atividade de cunho mais pietista, e eles achavam aquilo engraçado e apelidaram o grupo de Clube Santo. E foi um dos embriões do movimento metodista posteriormente. Bom, ser cristão e ser estudante ou ser professor não são coisas excludentes, é claro. Você precisa do conhecimento, adquirir conhecimento para eventualmente ir assumindo o seu papel na sociedade do ponto de vista profissional e também do ponto de vista da sua pessoalidade, da sua identidade enquanto pessoa. E a minha experiência particular como crente, como aluno e depois professor, ela foi baseada um pouco na minha história de vida, porque eu não sou metodista de origem, eu sou de uma família evangélica, porém minha família ela vem de uma cultura mais pentecostal e uma cultura com bastante restrição, né? Era um pessoal que tinha muita restrição com usos e costumes, né? E você ser jovem num contexto desse, mais restritivo, muito embora jovem é sempre jovem, mas a gente tinha algumas limitações, alguns problemas com relação à cultura da igreja que interpretava algumas particularidades, algumas ordenanças, algumas doutrinas bíblicas de uma maneira um pouco descontextualizada, e isso era um pouco ruim. Então, minha juventude na igreja, basicamente até um certo ponto, ela foi uma juventude de muito conflito. Conflito com a cultura da igreja e conflito com a cultura secular também. Coisas que seriam naturais de qualquer jovem eram vistas de forma muito negativa. Então, a gente meio que vivia em conflito dentro da igreja e fora da igreja. Então, eu, quando fiz a minha graduação, me formei em comunicação visual na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, eu estava numa fase dessa de conflito com uma identidade como crente na igreja, como jovem crente na igreja, e tentando me achar nos dois lugares, como crente, como jovem crente e como universitário. Eu estava começando a sair um pouco daquela redoma, daquela casca, e aí eu fui me expor num universo diferente daquele que eu estava acostumado até então. E, de fato, o que aconteceu? Houve um momento em que eu senti que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida. E aí eu fui procurar uma outra denominação, no caso, uma Assembleia de Deus, que era uma igreja que também é a igreja pentecostal, mas que no caso dessa especificamente na minha cidade, eu sou de São Caetano do Sul, no ABC, era uma igreja que tinha uma juventude muito grande, muito atuante e que tinha talvez um olhar um pouco mais contextualizado, um pouco mais assim propício ao que eu me desenvolvesse como cristão, ao mesmo tempo que eu pudesse ser um jovem do meu tempo. E aí o que aconteceu? No finzinho da faculdade, quando eu já estava me formando em 89, eu conheci essa igreja e comecei a participar, e foi uma fase muito boa, né? Apesar de ter os altos e baixos que todo jovem tem, e ainda mais com o histórico que eu tinha, né? E a gente tinha, assim, muita atividade
que me permitiu desenvolver meus dons e talentos de uma maneira mais plena. Então, assim, era um grupo que tinha muita programação, era um momento que a cultura evangélica no Brasil, do ponto de vista da música principalmente, estava passando por uma transformação. Nós tínhamos grupos que estavam começando a ter muita evidência, denominações que trouxeram um formato de liturgia e um formato de louvor de uma certa forma inovava, né? Era um momento em que Vencedores por Cristo, que hoje é considerado um clássico, né? Eles já tinham estrada, já tinham um bom tempo já fazendo um trabalho na área da música, né, pelo Brasil, mas a gente absorveu muito uma fase que eles estavam, uma série de louvor, que são uma série de, na época, LPs, depois CDs, que traziam uma proposta de trazer a música cristã contemporânea para um contexto um pouco mais brasileiro, né, usando ritmos nacionais, e era uma música que tinha principalmente o foco trabalhar os jovens, né, trabalhar a juventude, inclusive no meio universitário. E a nossa igreja começou a ser influenciada por todos esses momentos. Foi o surgimento também da Igreja Renascer em Cristo, em São Paulo, que também tinha um outro viés, do ponto de vista do uso da música como meio de evangelização e também como entretenimento, né, um entretenimento cristão, vamos dizer assim. E a minha igreja, ela tinha um grupo de jovens que eles se organizavam de uma maneira bastante interessante. Então nós tínhamos assim muitas atividades como acampamentos, peças de teatro, a gente fazia eventos, congressos de missões. Então, para mim, tudo que eu estava aprendendo e estava consolidando no meu conhecimento enquanto estudante na Faculdade de Belas Artes, foi muito bom que eu comecei a colocar em prática tudo aquilo, né, na programação da minha igreja. Então, essa mudança de igreja, para mim, foi benéfica do ponto de vista que eu saí de um contexto bastante restritivo e fui ter um pouco mais de liberdade para ser crente, ser jovem e colocar em prática meus dons e talentos a serviço do reino. Posteriormente, depois eu mudei de igreja novamente. Eu fui para uma outra Assembleia de Deus, lá já em São Paulo, não, mas em São Caetano, e depois eu voltei para São Caetano e fui frequentar uma igreja batista, uma igreja grande que havia na minha cidade, e lá aconteceu, de fato, uma mudança, né? Eu já não era tão mais atuante, né? Eu comecei a ficar um pouco longe do grupo e eu comecei a perder um pouco esse contato com essa cultura de igreja, essa cultura, porque também eu já estava ficando um pouco mais velho, já estava destoando um pouco da média do grupo, da média etária do grupo, da faixa etária do grupo. Então, assim, eu senti que foi um momento que eu comecei a me distanciar um pouco daquele núcleo, daquele grupo que me dava um pouco mais de sustentação, um pouco mais de oportunidade. Só uma questão, vocês estão me ouvindo bem aí? Tudo bem? Marco? Tá bom aí? Tá ok. Bom, por conta de conflitos e de relacionamentos, eu acabei entrando numa fase, depois disso, em que eu me tornei meio agnóstico. Assim, eu era cristão ainda, me identificava como um crente, mas eu comecei até por conta do processo de começar a estudar outras disciplinas, apesar de eu ter feito algum tempo de seminário teológico, mas não concluí, eu comecei a me aproximar de outras áreas de conhecimento, e foi mais ou menos na época que eu entrei no mestrado. Eu comecei a fazer um mestrado em arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo, e foi uma fase que, por conta do meu distanciamento desses meus amigos, dessa minha igreja, né, em função até de conflitos pessoais relativos às relações interpessoais, relacionamentos, um namoro que eu tive que não foi um namoro muito tranquilo, foi um namoro meio difícil. Eu acabei, por conta do mestrado, me envolvendo num outro universo, um universo acadêmico, que aquilo para mim foi meio mágico, né? Tá dentro da Universidade de São Paulo,
fazendo um mestrado, para mim foi uma coisa bastante interessante, e isso acabou me levando a experimentar outros tipos de interesse, né? Outros tipos de conhecimento, e a questionar alguns valores que eu já tinha dentro da fé. E se isso, por um lado, foi enriquecedor do ponto de vista de conhecimento, por outro lado, ele foi prejudicial, porque eu perdi o contato com algumas questões essenciais. E nessa fase meio agnóstica que eu estava, eu comecei a ter contato com a Igreja Metodista, comecei a participar da Catedral Metodista de São Paulo, que na época era a Igreja Central de São Paulo, que eu já tinha conhecido uns anos antes por conta de um evento, de um show de Vencedores por Cristo que tinha acontecido lá, e eu gostei bastante, porque não sei se alguns conhecem aqui, mas é uma igreja centenária que tem uma arquitetura muito peculiar, tem vitrais, é uma igreja diferente, assim, uma igreja antiga, tem mais de 100 anos. E, coincidentemente, eu estava fazendo um mestrado em arquitetura e urbanismo, muito embora meu assunto não era exatamente nem arquitetura nem urbanismo, era design, mas, assim, isso criou me pegou, por um lado, pela estética, me chamou a atenção e eu fui passar a frequentar lá. Mas eu era um crente meio de domingo, eu só assistia os cultos, eu não tinha contato com ninguém. O meu contato, basicamente, social era com o pessoal da universidade, meus amigos que eu mantinha ainda à distância. Então, assim, foi uma fase onde eu fiquei em cima do muro, do ponto de vista espiritual, né? Foi uma fase em que eu, de fato, não foi meu melhor momento enquanto crente, tá? Eu passei a frequentar a igreja de forma irregular e investindo mais na minha formação do ponto de vista do mestrado, e também comecei a lecionar regularmente. Eu saí da empresa onde eu estava e passei a lecionar, e assim foi os anos de mestrado. Posteriormente, eu conheci minha esposa como lecionando, ela também é professora, a gente se casou, e no momento em que eu me casei, minha esposa não é crente, ela não é evangélica, quando eu precisei casar, a minha esposa falou assim, olha, eu quero que a gente se case respeitando as duas tradições. Muito embora até hoje ela não é evangélica, ela é católica ainda, ela queria que tivesse no casamento um padre e um pastor. E aí eu fui conversar com a minha igreja, pedi ajuda nesse sentido, aí eu fui obrigado a voltar a ter uma relação mais próxima com a igreja, com os meus pastores, e eles foram super receptivos, me apoiaram bastante nisso. Nesse momento eu senti que eu precisava me definir enquanto cristão, eu não podia ficar mais em cima do muro, e aí eu fui fazendo um retorno às minhas origens, às minhas raízes, já agora dentro de um contexto metodista. Alguns anos depois de casado, eu decidi fazer um doutorado na Universidade de São Paulo também, e ali, de fato, eu comecei a retomar meu papel enquanto cristão, no ponto de vista pessoal, eu, Ed, e também enquanto crente dentro da universidade. Eu comecei a, de fato, questionar qual era a minha posição. E aí eu vou para o outro lado, enquanto professor, aluno de doutorado e crente, qual seria a minha posição? Eu procurei, dentro do possível, estruturar minha vida de forma a ser sábio, no sentido de que eu não podia, de fato, deixar de ser cristão, deixar de ser aquilo quem de fato eu sou. Mas também é o seguinte, a vida na academia, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco com vocês, para o cristão em geral, no ponto de vista desse confronto com a cultura secular, com o academicismo, com a construção do conhecimento por meio da pesquisa científica, ela é um equilíbrio delicado e às vezes conflitivo. Por quê? Porque, como eu vou falar daqui a pouco para vocês, nós vivemos uma cultura pós-cristã, e a universidade ela é toda derivada de uma série de pressupostos que questionam a questão da mística, né, da espiritualidade, questionam aquilo que não pode ser
provado do ponto de vista científico, muito embora em algumas áreas até da física quântica isso está mudando. Então, assim, como professor e crente, eu tinha que ter dois cuidados, né? Com a academia em si, um contato com os colegas que não são cristãos, que não eram cristãos, muito embora tinha muitos colegas que eram crentes também, mas nem todos de fato. E também a questão da lidar com o corpo de eu tinha que ser sábio no sentido de que a gente na academia, como professor, não pode fazer proselitismo. Você não pode evangelizar ninguém de forma aberta, porque isso hoje não pega bem. Não pega bem também não é positivo, né? Do ponto de vista que você lá como professor, você pode até influenciar pela sua postura, pela sua atitude pessoal, mas você de fato não pode usar a sala de aula secular, convencional, como palanque para você colocar as suas ideias de forma objetiva. Você não pode tentar converter ninguém. Isso é um cuidado muito grande que a gente, como professor e cristão, tem que tomar cuidado. É verdade que também, nas entrelinhas, você vai, de fato, destilando porque você é o que você é. Fora da igreja, na igreja, você é a mesma pessoa. Então, aquilo que é verdade, os seus valores, as suas crenças, elas acabam, de uma certa forma, aparecendo. E as pessoas percebem quem é você. E, então, assim, eu tinha um testemunho bastante discreto, porém objetivo. Se alguém me perguntasse, você é cristão? Sim, sou cristão. E o meu testemunho com os colegas sempre foi muito assim, ponderado, muito equilibrado, e mais assim, mais pela postura, pela atitude, pelo comportamento, pelo relacionamento do que pelo discurso direto. Porque em certos contextos é assim que funciona melhor. É lógico que, como professor e como ser humano atuando como professor, e como crente em processo de santificação, em processo de maturidade cristã, como qualquer cristão, a gente comete erros e também acerta. E o grande ponto que nos dá gratificação, que nos torna gratos por ser professor, é essa oportunidade de juntar duas coisas. O ser crente, num contexto onde não há, de fato, grande abertura para a mensagem do Evangelho, e ao mesmo tempo você contribuir por meio da sua postura, da sua atitude, do seu testemunho, para que outras pessoas se tornem melhores, sejam como profissionais ou como pessoas mesmo. O que eu tive de positivo nessa última minha fase, antes de vir para Curitiba, em São Paulo, é que eu lecionava numa universidade chamada São Judas Tadeu, que apesar de não ser uma escola confessional, ou seja, não tinha ligação oficial com a Igreja Católica, eles eram uma universidade bastante permeada de valores cristãos, apesar de católicos, né? Então, assim, havia uma capela, havia símbolos, dentro do contexto, símbolos cristãos, né? Apesar de católicos, né? E isso, de uma certa forma, nos dava um pouco mais de liberdade, porque você percebia que havia uma cultura que permitia esse tipo de contato com a espiritualidade, né? Então, nesse ponto, foi positivo. Já vindo para Curitiba, na Universidade Tecnológica Federal aqui do Paraná, é uma universidade federal, e como a maioria das universidades federais do Brasil, elas têm como uma cultura acadêmica uma relação muito forte com o pensamento de esquerda, cultural também, e com materialismo histórico. Então, assim, todos os meus colegas, a maioria, se não todos, assim, em grande parte eram pessoas ligadas muito ao pensamento de esquerda. E também muito ligadas a um pensamento muito humanista em relação às questões de fé e de espiritualidade. E também, quem não era de fato de esquerda, ou que de fato era materialista, existe uma tendência também a pessoa buscar relações com o esoterismo, né, com outras formas de espiritualidade espúrias, né, ou pelo menos que não são de fato tradição cristã e que estão dentro, até inclusive influenciando a forma como os professores se relacionam até com a matéria que eles lecionam, com o conteúdo que eles trabalham.
Eu vou fazer uma pequena digressão do que é ser cristão no meio acadêmico hoje em dia, tá? Muitos de vocês possivelmente vivenciam isso e não percebem, ou até percebem, mas talvez não saibam como referenciar ou conceituar essas questões, né? Hoje, ser cristão no meio acadêmico, eu diria o seguinte, que eu admiro muito os movimentos como a ABU, na UTFPR nós tínhamos lá o TFPR em Cristo, o Dunamis também em São Paulo nós tínhamos, que são movimentos de cristãos dentro das universidades procurando ser apoio e ser, de uma certa maneira, a voz de Deus dentro das universidades, porque de fato, nós temos uma guerra cultural acontecendo. Vocês estão vendo aí, possivelmente, o primeiro tópico que eu estou colocando nesse slide, e ela se acirrou a partir do momento em que nós temos hoje uma polarização de esquerda e direita no Brasil, e temos, assim, também alguns, como eu diria, existem alguns equívocos de ambas as partes que acabam tornando essa guerra cultural ainda mais intensa, porque hoje se associa a direita com uma religião institucionalizada, com conservadorismo, então, de certa forma, até com um retrocesso, né? E a esquerda, que tem outros valores, tem uma outra bandeira, que acabou fazendo que a gente tivesse uma cisão no país, né? E isso acaba premiando não só também o universo estudantil, mas também as próprias igrejas. Hoje as igrejas estão divididas, né, entre esquerda e direita por conta da polarização política. E isso, de uma certa forma, vai reverberar também no universo da universidade, essa polarização. Existe uma guerra cultural. Existe um problema porque quando você se identifica com cristão, hoje em dia, mais do que nunca, você não tem mais meio termo, né? Hoje em dia, você tem dois extremos. E é complicado porque a vida não é, de fato, preto e branco, 0 e 1. Existem nuances, existem variações que elas são muito grandes. Então, o cristão hoje no meio acadêmico, ele está num campo de batalha, que alguns chamam até de batalha espiritual. Existe um conceito no meio evangélico da batalha espiritual, e que de fato vai se configurar, do ponto de vista prático, nessa guerra cultural. Os valores que nós temos como cristãos e os valores que o mundo hoje, de uma certa forma, prioriza, né? Existe um termo, existe um conceito que é o mundo VUCA, que é um acrônimo que do inglês, né, foi traduzido, que é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. O mundo VUCA é um conceito que foi desenvolvido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos no final dos anos 90, para tentar traçar um retrato do que seria o mundo a partir do século XXI. Então, é um mundo onde as coisas estão o tempo todo em mudança, existe muita subjetividade e muita relatividade em tudo, os valores absolutos eles estão sendo questionados o tempo todo, existe muita incerteza em várias áreas, na economia, na sociedade, nas relações, um pouco por conta da própria maneira como a sociedade se organiza hoje, questionando valores absolutos e trabalhando com o relativismo, né? Ou seja, a gente tem hoje dificuldade de dizer certas coisas de forma afirmativa e assertiva, porque a cultura atual ela tem dificuldade em aceitar que o que é certo é certo. O certo é certo de acordo com alguns parâmetros relativos, né? E isso faz parte também desse mundo líquido, né? Tem um filósofo que é falecido recentemente, me fugiu o nome dele agora, da cultura líquida. Bom, eu vou lembrar daqui a pouco. Em que ele fala que nós vivemos uma cultura líquida, ou seja,
as coisas são muito móveis, né? As relações são móveis, a cultura é muito móvel, o tempo deixou de ser um tempo de fato absoluto para ser um tempo relativo, ou seja, essa mobilidade permeia e passa a ideia de que nós estamos o tempo todo reinventando as coisas começam a ficar bastante instáveis e incertas. A complexidade das relações, não no sentido de complicado ou de complexo, no sentido de difícil, no sentido mais de complexo, no sentido de complicado mesmo, mas complexidade no sentido de como fala o. Nossa, me fugiu o nome dele também agora. Nossa, perdão, esqueci o nome dele também agora. Mas é um filósofo contemporâneo que ele fala que a complexidade, porque nós estamos o tempo todo tecendo uma rede conjunta de valores, de ideias, de vivências, complexidade no sentido daquilo que é tecido junto, aquilo que é tecido como a contribuição de várias pessoas diferentes ao redor do mundo, criando uma realidade complexa. E a ambiguidade, ou seja, tudo é ou não é, como Caetano Veloso falava, né? Ele falava e depois dizia, ou não. Ou seja, as coisas podem ser como podem não ser. Então, esse mundo VUCA é o mundo que a gente vive, é o mundo que está nas universidades, está na sociedade, e é um mundo que você tem que aprender a se orientar, a se organizar e, de uma certa forma, tirar sentido dele, né? Os valores hoje são humanistas, hoje, mais do que nunca, se pensa no humanismo enquanto aquilo que é importante para o homem e aquilo que é importante para a felicidade do homem. E isso não necessariamente passa por Deus. Nessa cultura humanista que nós vivemos, o Deus, nesse universo, Deus ele passa a ser visto como inexistente, desnecessário, num certo sentido, e passa a ser visto também como uma entidade que foi criada por sistemas religiosos e filosóficos que são aliados a poderes políticos de coerção e de controle. Então, dentro do humanismo, a grande crença é a da liberdade individual, né? Que não é errada totalmente, mas ela é uma crença que exclui Deus desse discurso, desse diálogo, né? Então, assim, os valores humanistas dizem o seguinte: é bom, aliás, é correto, é certo, se é bom para mim, se me faz feliz. Não importa que seja, de repente, alguma coisa horrorosa que a pessoa faça. No geral, as pessoas têm buscado mais viver uma vida baseada na crença de que se é bom para mim, se me faz feliz, se me dá prazer, então é correto. E você vai perceber que isso permeia vários discursos na mídia, no entretenimento, celebridades que têm falado, que são os influencers digitais no YouTube. Existe uma tendência que várias pessoas falem isso. Se te faz feliz, vai e faça, né? Não importa se de repente você vai ter que depois ter que administrar o dano disso. Então, você vai perceber no universo da cultura em onde você vive que os valores humanistas eles voltaram com uma grande força. Isso leva o quê? Ao cristão autêntico, aquele que vive a palavra, que vive de fato o senhorio de Cristo em sua vida, ele sabe que não é assim. Se me dá prazer, faço. Isso é correto. É certo aquilo que a Bíblia me diz que é certo. Mesmo que isso me leve a conflitos. E eventualmente você vai passar por conflitos. Por quê? Porque o seu desejo, a sua vontade, às vezes não coincide com a vontade de Deus. E aquele que é cristão, aquele que é de fato a pessoa que se guia pelos parâmetros da palavra de Deus, eventualmente vai sentir conflito. Porque a palavra de Deus ela é feita de alguns absolutos que não são negociáveis.
E nessa cultura em que a gente vive, onde o homem foi colocado no centro de toda no centro de toda a orientação da vida, eventualmente você vai perceber que há conflito entre a vontade do homem, os desejos do homem, a felicidade do homem e aquilo que Deus diz que é certo. E às vezes a gente tenta, como cristão, justificar, tentar achar algum tipo de explicação lógica, uma série de questões que surgem. Por exemplo, existe um debate, ou isso de vez em quando vem à baila, a questão da homossexualidade, por exemplo, né? Alguns autores cristãos tentam provar por A mais B, ou pelo menos tentar achar evidências na natureza, e quando de fato, existe todo um movimento tentando provar, e consegue provar por uma questão até que a gente chama de silogismo ou de sofismo, né? A validade de certos comportamentos, quando na verdade, no fundo, a Bíblia diz que certos comportamentos não são adequados do ponto de vista de Deus. E a gente, como cristão, de fato, a grande questão é essa, né? Eu tenho que ter claro para mim que eu me pauto no meu comportamento, nas minhas escolhas, muito embora às vezes me custe e me seja difícil a lidar com isso, pelos parâmetros que Deus coloca na sua palavra, parâmetros absolutos, objetivos, que eu não tenho muito como negociar, né? E que eu procuro obedecer de forma humilde e de forma, como diria assim, sem questionar, né? Isso no universo onde tudo é muito relativo, muito subjetivo, não soa muito bem, né? Você tem absolutos morais, absolutos éticos, que permeiam a sua vida a partir da visão de um Deus, que é o Deus das Escrituras, para esse universo onde você está inserido, não soa muito bem, e isso gera pressão, né? E suas convicções vão ser testadas e cada vez mais. Então, assim, que eu diria para você, como cristão num universo acadêmico, cada vez mais você tem que assumir a sua identidade como cristão e, de fato, escolher o seu caminho. Não é possível mais você viver de forma dúbia, uma forma dupla. Como eu tenho a experiência de ter vivido, né? Ter vivido em cima do muro. Hoje em dia, ou você se assume como cristão, ou você não se assume. De fato, não pode viver mais de uma forma dúbia, né? Isso, isso não é honesto com você e também não é honesto com as pessoas que convivem com você, porque as pessoas estarão o tempo todo observando o seu comportamento e vendo se o que você diz que é verdade, de fato é verdade na sua vida. Por isso, o jovem cristão ou a pessoa acadêmico como cristão, ele tem duas posições que são bastante comuns, né? A tentação de ceder e se contemporizar, né? É negociar algumas coisas que são importantes para você por desejo de aceitação e para evitar o conflito, que de fato pode ser um problema, ou o impulso de se alienar, ou seja, eu vou me tornar um bicho estranho, né? Vou me fechar numa bolha de bem-estar e vou viver de uma forma quase que alheia a isso tudo, que é o problema de alguns grupos, né? Inclusive algumas denominações que acabam por criar subculturas e viver uma vida meio alienada da contemporaneidade. Não sei se está tranquilo, meu raciocínio está indo bem. Ô Ed, eu posso Oi? pontuar um negócio? Sim, por favor. Tá todo mundo me escutando? Vocês estão me escutando bem? Esse meu microfone aqui, volta e meia, tá dando chabu. Tá. Posso falar? Tá me escutando, Flaviane? Sim, tô te ouvindo, Marco, pode falar. Ô Ed, eu fui, quando você tava falando, eu fui buscar uma pequena bibliografia aqui, ó, só Uhum. só pro pessoal pegar. Tem, a gente tava falando da outra vez, eu vou mostrar aqui no o meu vídeo também, porque eu quero que o pessoal da... Tá aparecendo? Não, mas é que o pessoal depois, se for ver o YouTube,
Pô, pera só um pouquinho, eu tô tendo um problema técnico. Ih, eu fiz alguma cagada aqui? Eu não tô conseguindo fazer voltar. Quem nunca, né? É, cara, às vezes eu me bato com esse troço. Ó, olha só, tem esse livro aqui, gente, que é o que a gente estava falando já, vai ser o livro texto da próxima vez, é o Manual do Universitário Cristão. Essa parte que você falou de se alienar, ele cita aqui no livro que foi uma subcultura, ó, aqui ó, book, tá? Manual do Universitário Cristão, que o Gabriel veio falar pra gente quinta-feira, na EBD especial, que foi um problema da igreja evangélica, né? Que foi de criar guetos evangélicos, guetos gospel. Uhum. Então, Sim. então, por exemplo, agora aqui já estou passando o livro, né? Por exemplo, você é da área de artes, né? Eu acho que o teu, Uhum. teu doutorado foi História da História em Quadrinho, não foi um negocinho? Meu doutorado foi em cima do uso dos quadrinhos na comunicação Uhum. corporativa. Uma coisa que eu trabalhei também na empresa, né? E, Eu fazia isso, né? então, você que é da área de artes, você sabe melhor do que ninguém o quanto que as artes e essas coisas são colocadas de lado na igreja, foram colocadas de lado na igreja, né? Por exemplo, você ia escutar uma música, se não fosse uma música gospel, independente do compositor, se fosse um compositor que estava falando ali de uma coisa, nada, claro que temos casos e casos, né? Mas uma música qualquer, secular, mesmo que tenha bons valores, é colocada de lado. Então a igreja sempre criou a igreja no Brasil, nos últimos anos, criou esses guetos, essa subcultura gospel. Então você tem moda evangélica, você tem livros evangélicos, beleza, mas virou todo um mercado paralelo às livrarias brasileiras normais. Você tem universidades e escolas que para trazer esses valores. Então a igreja meio que foi se blindando, assim, né? Tá, só a minha colocação. Então, quando você É, falou. isso é uma forma de proteção, né? Sim. Isso assim, ele faz sentido num certo momento, mas depois deixa de fazer sentido, né? E E, até vocês tinham me comentado uma vez no Dia da Mocidade, falar um pouco sobre a relação entre arte e fé. aham. Que Até acabou eu por causa estou do corona, a gente ficou. É. Mas a gente pode fazer uma nova live dessas, né? Aham. E aí comenta um pouco alguma coisa que eu tenho estudado, que eu Sim. tenho a respeito, né? E de fato não é uma discussão definitiva também, tem muita coisa para ser conversado sobre isso, muita Uhum. reflexão feita, né? Mas de fato é um problema essa questão de você se fechar. Parece que a igreja se fechou ao mundo como se fosse um mundo paralelo. É isso que eu quero Aham. chegar. Então, Então, você fala assim, o mundo jaz no maligno. Então, você cria toda uma subcultura gospel que não jaz no maligno para você se blindar. Só que a igreja, na oração sacerdotal, Jesus fala claramente, não peço que vos tire do mundo, que os tire do mundo. uhum. Sim, Então, sim, o papel da igreja é estar nesse mundo para a redenção dele, né? Daí, exato. o outro que eu ia falar, você falou sobre a ambiguidade, na verdade, sobre esse relativismo moral. Tem esse livrinho aqui do C.S. Lewis, né, A Abolição do Homem, tá? Que Uhum. ele mostra que o tal, né, que é onde vem a lei natural, ela não deriva de nenhum lugar, né, de uma coisa transcendente que é Deus. Tá? No finalzinho Uhum. aqui, tanto que ele tem várias questões culturais na época, né? São exemplos do tal que ele coloca aqui no apêndice. Eu tenho essa edição aqui da Martins Fontes, mas já tem uma mais bacanuda acho que é da Thomas Nelson, não lembro lá. É bem barato, tem na Amazon. Sobre o humanismo, é verdade, existe o humanismo cristão também, né? Eu tenho esses aqui. Sim, sim, Existe sim, sim. o T.S. Eliot, ele se identificava como um humanista cristão, porque daí todo o humanismo da pessoa, da filosofia dela, o ponto de partida é a imagem de Deus, né? A Imago Dei. Uhum. Então eu vou dar um exemplo Sim. que não é esse livro aqui, é que o meu está emprestado, mas é A Era de T.S. Eliot, do Kirk. Eu tenho só esse daqui, ó, do Eliot, que é a ideia de uma sociedade cristã. Quem quiser também dá para ler, é legal.
Sobre ideologias que você também comentou, ó, que eu fui catando, até tirei o vídeo uma hora lá para eu poder ficar saindo sem parecer que eu tô fugindo da aula. Sobre ideologias, toda ideologia, independente da esquerda e direita, você falou lá no primeiro ponto de guerra cultural, ele é uma forma de religião, né? Porque você tem. No final se torna uma religião, sim. Sim, porque você pega, por exemplo, o marxismo, tem o livro sagrado deles, que é o Capital. No liberalismo, você tem o livro sagrado deles, alguns, né? Que seria tipo A Riqueza das Nações, do Adam Smith, ou A Ação Humana, do Mises, ou qualquer outra coisa. O Kirk, tá? O Russell Kirk, que é esse cara aqui, ó, ele escreveu esse livro, tá? A Política da Prudência. Parece que vai sair a continuação dele, que na verdade o Kirk escreveu na década de 80, 90, mas tem uma continuação, mais ou menos assim, que ele trabalha também, que se chama Redeeming the Time, vai sair pela parece que está há alguns anos aí, só uma coisa, que ele trabalha como que as ideologias, elas são um tipo de religião, tá? E como que a gente não deveria se pegar em nenhuma delas. Até porque o cristão não deveria ter uma outra religião paralela, né? Existem formas cristãs de pensar, da política, economia e tudo mais. Se você pensar no próprio ateísmo moderno, que o Richard Dawson é o grande expoente, né, falecido já. O Richard Dawson morreu? Eu acredito que sim, ele tinha um câncer terminal. Não, pelo menos a informação que eu tenho é que ele tinha falecido. Eu lembro que o Hitchens tinha morrido. O Christopher Hitchens. Sim, tem razão. Estou confundindo. É outro, né? Outro ateísmo. O próprio ateísmo se tornou uma religião, né? Tanto que, recentemente, eles fizeram um livro chamado O Bom Livro, que é uma Bíblia ateísta, né? Uhum. Existe hoje na Inglaterra um movimento de pegar igrejas que já não são mais frequentadas, templos que já foram desativados. Não, virar centros de cultos ateístas. Eles pegam uma igreja que não está sendo mais utilizada porque não tem mais membresia, vão lá para se reunir, eles cantam músicas dos Beatles, eles leem Sêneca, eles leem livros de filosofia, né? Fazem oferta, tiram até coleta, né? Porque eles perceberam que, apesar deles serem ateus, faltava essa coisa da comunidade, de encontrar regularmente com pessoas que acreditam da mesma forma, para ter algum tipo de comunhão, né? Sim. É porque o ser humano, ele precisa dessa liturgia, né? Tem um outro autor, olha só, hoje eu tô cheio das referências, que é esse daqui, muito bom, que é o Chesterton, né? Esse daqui é ortodoxia, quando você falou de materialismo, nos primeiros 2 capítulos ele mostra como o materialismo, na verdade, é uma loucura, ele é uma loucura e como que essas outras ideologias, como as cosmovisões, acabam matando o próprio pensamento. Tá? Mas no outro livro dele, Hereges, que ele vai tratar do... como é que era? Do progressismo? Não é progressismo, me fugiu a cabeça do Auguste Comte. Como é que era o mesmo nome? Positivismo. Positivismo virou uma religião, no final das contas. Né? Tinha igrejas positivistas. Ele disse que o que faltou no positivismo, na verdade, foi uma criação de uma liturgia, né? Agora o ateísmo está se fechando mesmo como religião com a liturgia. Então, só voltar, que eu tinha esquecido 2 autores que eu citei lá no Mundo VUCA, a cultura líquida é do Bauman, que é o autor, e fala sobre o mundo líquido, a cultura líquida, né? Essa coisa do fluxo, né? Do mundo em fluxo. E o outro que fala da complexidade é o Morin, Edgar Morin, que fala que a gente vive um mundo de complexidade, e nós tecemos uma realidade em conjunto. Só para ir para o final do meu raciocínio aqui da minha fala, eu sei que conselho, se fosse bom, não se dava, né? A gente não dá conselhos, mas eu, como tenho um pouco mais de vivência que vocês, e fui aluno, e hoje sou professor, eu fui, né, jovem, estudante, crente, então eu percebi na minha vida algumas coisas que deram certo e outras que não deram tão certo, né? E eu elenquei 6 conselhozinhos, né, que eu posso deixar para vocês aí. E assim, fica como conselho, como sugestão, cada um tem sua vivência.
Eu sei que, de repente, tem um gap, né, cultural e de gerações entre a gente, mas, assim, por conta da tecnologia, por conta da cultura que a gente vive, esse gap, a tendência fica cada vez menor. A tendência é a convivência de diferentes gerações, diferentes visões de mundo, ao mesmo tempo, inclusive por conta desse achatamento da relação espaço-tempo que tem surgido, até por conta de coisas como a internet, como as mídias sociais, como a própria tecnologia vem criando. Então, assim, a gente vai chegar num momento onde diferentes visões de mundo vão conviver, às vezes em conflito, né? Gerações diferentes estão convivendo, por conta de que a tecnologia conseguiu diminuir, ou seja, diminuir a distância entre gerações, né? Do ponto de vista cronológico, né? Então, assim, coisas que eu posso dizer para vocês que foram importantes para mim. Procure ter amigos crentes, né? Como eu comentei, como o Marco também comentou, existe sempre a tentação de você se fechar numa bolha de bem-estar para você se sentir seguro em relação a algumas coisas. De fato, isso é muito bom também, não é totalmente errado. Você tem uma rede de apoio de amigos, clientes que creem que nem você, que oram com você, oram por você, que compartilham as mesmas crenças, e vocês tenham tempo para estar juntos, conversando, não só de Bíblia, mas também, né? Lendo a Bíblia, orando juntos, orando uns pelos outros, aprendendo uns com os outros, compartilhando informações, porque isso é importante. Você se manter ocupado com gente que crê que nem você é muito importante. Isso foi diferença para mim, enquanto jovem na igreja. O momento que eu perdi essa relação desses grupos de referência da igreja, quando eu falo igreja que não precisa ser igreja local, pode ser igreja toda, igreja universal de Deus, né? Igreja onde lugar existe um cristão, essa é a igreja, né? E assim, a gente vai perceber que as denominações, elas são importantes do ponto de vista de criar algumas identidades culturais, mas elas não devem ser barreira para que você tenha comunhão com pessoas que creem que nem você em outros lugares, tá? Então, cultive seus amigos cristãos, tá? Tem uma rede de amigos cristãos que são irmãos, na verdade, que vão orar por você e pelos quais você vai orar também. Porém, não deixe de ter amigos não crentes, tá? Você também tem que ter amigos não crentes. Porque senão, como eu falei, você vira um bicho estranho, né? Que nem eu era bicho estranho em uma fase da minha vida, né? Por quê? Porque você tem que estar disponível para testemunhar. E testemunhar pela atitude de vida, pelo exemplo, pelo comportamento, pelo convívio, né? Não tanto pelo que você fala, mas tanto mais e até do que você não fala. Isso que de fato vai, às vezes, ser a diferença entre você, de fato, criar um legado pela sua vivência, pela pessoa quem você é. Uma outra coisa também, não veja a fé como um fardo, muito embora às vezes seja conflitivo e se torne, às vezes, difícil manter sua fé, de fato, dentro desse contexto, dessa loucura toda. Procure encontrar a sua fé motivo de alegria, né? O John Piper fala, né, que o cristão, ele tem que se alegrar em Deus, né? A vida cristã não pode ser uma vida, muito embora que ela seja difícil em alguns aspectos, ela não tem que ser um fardo, ela tem que ser, de fato, alguma coisa com a qual você se alegre, você encontre prazer, né? A vida cristã é uma vida de prazer também. Não é o prazer hedonista do mundo, mas é um prazer em Deus. Existem alguns autores que falam da beleza de Deus, da bondade de Deus, né? E da alegria em Deus, né? Então, esses três elementos fazem com que a vida de fé seja, de fato, uma vida gloriosa. Por quê? Porque você encontra sentido em coisas que o mundo, de fato, já não vê mais sentido, né? O Philip Yancey, um dos últimos livros dele, chamado The Vanishing Faith, né? Ou Vanishing Grace, por que
de repente a igreja se tornou inócua ou árida para algumas pessoas, ele fala que a gente perdeu a capacidade de olhar para o outro, para o não cristão, para aquele que está fora da igreja, como um ser humano. A gente tem olhado, às vezes, para os outros que não são da igreja, como alvos para serem alcançados, como fosse algo assim, quanto mais gente, quanto mais números eu trouxer para a igreja, melhor. Ele fala que isso é um problema que acabou tornando o evangelho um pouco hostil para as pessoas, porque as pessoas não querem ser convertidas de forma indiferente. As pessoas querem ter relacionamento com a gente, né? E isso passa por um testemunho, né? Então, viva essa vida com alegria de uma forma que as pessoas se sintam contagiadas a ser cristão como você. E outra coisa também, o curso que você está fazendo, olhe esse curso, essa formação que você está buscando, essa profissão que você, para a qual você está se preparando, como uma missão. Não como não que você vai espiritualizar tudo e tornar sempre a abordagem do que você faz com um viés religioso. Mas pense que, de que forma você, como cristão, na sua atuação, na sua área de conhecimento, pode ser de fato relevante. E relevância aí também é um pouco questionável, porque é mais importante, às vezes, a constância do que você, de fato, ter um sucesso estrondoso, né? O sucesso nem sempre é garantia de consistência. Então, assim, tem uma anedota que se fala que uma vez um sapateiro perguntou para Lutero, Doutor Lutero, como é que eu posso ser um bom cristão? Um melhor cristão que eu puder? E Lutero respondeu assim, faça o sapato mais confortável que você puder e cobre um preço justo. Ou seja, o ser cristão, do ponto de vista profissional, é você ser o melhor profissional possível dentro da sua área, pensando que isso também é uma missão. Isso também é uma forma de tornar o mundo melhor. Então, os advogados cristãos, a gente precisa de gente crente em todas as áreas, artistas cristãos, não simplesmente, a gente pode até falar mais sobre isso, sobre a arte cristã, mas não simplesmente coloca só o rótulo cristão no que faz. A pessoa que vivencia os valores cristãos naquilo que faz. Tem um livro do Robson Cavalcante, que é Neemias, contando a história de Neemias, como é que Neemias, o profeta, o personagem bíblico, ele foi um profissional do reino, vivendo num mundo não cristão, ou na época não era cristão, de fato, porque é o Antigo Testamento, mas vivendo dentro do contexto do povo que não era o povo de Deus, sendo um agente de Deus por meio da sua provisão. Então, assim, pense no seu curso, naquilo que você faz, não só como um meio de ganhar dinheiro, lógico também, mas como é que você pode, eventualmente, agregar valor ao contexto onde você vive por meio da sua atuação profissional? Como é que você pode se tornar um mundo melhor e impactar de fato o seu contexto por meio da sua atuação como cristão? Uma outra coisa que eu me bati muito também, eu fui muito bocudo na igreja quando era mais novo, não parece, mas eu fui. Respeite a liderança e os mais velhos. Isso aí parece conversa de quem já foi jovem, hoje é adulto, né? E de forma conveniente, mas é verdade. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, Ed, não bata de frente com o seu pastor, não brigue com ele, nem o distrate, nem o desrespeite, porque quem tem a unção para o pastorado é ele, não é você. Então a gente, como jovem, às vezes tem conflitos com a liderança, né? Uma série de fatores, às vezes até não é nem de forma objetiva o conflito em si, às vezes você tem uma necessidade de afeto não atendida e às vezes projeta isso em outras áreas, né? Mas respeite a liderança e procure aprender com os mais velhos. Existe um movimento chamado Igreja Emergente, que ela não é de fato nem certa nem errada. São movimentos que têm surgido como resposta a uma necessidade de maior contextualização da igreja e tem focado muito na cultura, principalmente no relação à música, né, relação à liturgia, que tende a jogar no lixo, ou pelo menos não valorizar tanto a herança, né,
das gerações mais antigas, né? Então, fuja um pouco dessa tentação a ver tudo que é mais antigo como ultrapassado e desnecessário, né? Cada geração vai fazendo que a gente chama de fazendo a síntese da anterior. Então, possivelmente uma geração mais conservadora, a seguinte será mais liberal e a próxima não será tão conservadora do que como a anterior. Então, assim, respeite a liderança. Às vezes ela não fala coisa coerente, mas geralmente o que ela fala se baseia numa experiência, se baseia em fatores que são validados pela vivência. E os mais velhos também. É uma tendência da gente, quando é mais jovem, ter conflitos com os pais, e às vezes eles se justificam num certo contexto, mas a rigor eles não contribuem muito para que você cresça. Um pouco de rebeldia, eu digo sempre, ela é legal para tornar as coisas um pouco mais criativas, né? Eu falo para meus alunos, né? Um pouco de rebeldia, um pouco de contestação pode ser legal para temperar um pouco as coisas, para não deixar as coisas tão assim chatas, né? Mas tem que se dosar um pouco isso, porque de fato a gente vem de toda uma herança, de toda uma tradição, que ela deve ser questionada às vezes, mas ela deve ser respeitada também. E um último conselho que eu daria para vocês, assim, se vocês me permitem, é aprenda sempre, não deixa de aprender. O aprendizado, ele nunca acaba. Não é estudar continuamente que faz com que você aprenda, mas se você estudar regularmente, de uma forma humilde, e procurar as informações de uma maneira, em tudo que você tem na sua vida como experiência, você vai estar sempre aprendendo. Então não ache que você aprendeu tudo. A gente está sempre aprendendo. Eu, como mesmo com todo o tempo de estudo que eu tenho, eu ainda estou aprendendo. Aprendendo de forma convencional, por meio dos livros, de cursos que eu faço, mas de maneira informal, com pessoas, assim, às vezes que eu reputo como de onde você acha que não sai nada e que sai coisa interessante. Então, a gente está sempre aprendendo. Então, a última coisa que eu posso dizer para vocês é aprenda sempre, né? Não deixe de aprender. Então, só para resumir minha fala, terminando aqui minha participação, a gente tem que aprender a ser sábio como aluno, como professor, como cristão num contexto acadêmico onde existe hoje uma mudança muito grande de parâmetros, de valores, e você vai ter que se apoiar basicamente numa rede de pessoas que crê como você e que ama você, né, para fazer frente a um mundo hostil, cada vez mais hostil à igreja. A gente fala que nós vivemos hoje num mundo pós-cristão, que, de uma certa forma, rejeita muitos valores do cristianismo, né, da fé cristã, mas você tem que olhar para esse mundo com benevolência, com carinho, não olhar como amigos, olhar como pessoas que precisam de você. No fundo, a grande hostilidade do mundo com a igreja, um pouco dela se faz porque a igreja negligenciou a sua missão de ser, de fato, sal e luz, né? De estender a mão, né? De olhar sem preconceito, sem julgamento severo ou com um julgamento raso sobre as pessoas. As pessoas às vezes odeiam a igreja, um pouco porque o mundo odeia mesmo a igreja, não há como compactuar com o mundo, né? Mas um pouco a igreja odeia a instituição, o mundo odeia a instituição igreja, porque a igreja em algum momento se fechou nela mesma e olhou de uma forma muito desqualificada para o mundo. Então as pessoas de fato, elas estão esperando que sempre a igreja dê algum tipo de resposta. Em momentos de crise, momentos onde os recursos são escassos, momentos onde o mundo não sabe para que lado ir, bem ou mal, ele sempre olha para a igreja, achando que a igreja vai ter algum tipo de resposta. Mesmo que o mundo, às vezes, viva de forma totalmente desconectada com os valores que a igreja prega e ensina, volta e meia, o mundo vai ficar numa esquina, num beco sem saída, e vai procurar a igreja, vai procurar os crentes para dar algum tipo de solução e encaminhamento.
Então, assim, fechando minha fala, agora acho que a gente pode abrir para algumas perguntas. Vocês temos tempo ainda? Como é que vocês estão aí? Marco, Flaviane? Alô? Ok. Sim, estou ouvindo, sim. Sempre que eu muto aqui, demora muito para voltar, porque o meu PC tá gravando, né? Daí ele come bastante processamento. A Ok. Alenise tem uma pergunta. Ali, Pois não. pode ligar o mic aí e fazer. Ah, beleza. Oi, Ed. Oi. Na verdade, eu tenho uma curiosidade mesmo, assim, do teu posicionamento frente a tantas perguntas, creio que principalmente nesse meio acadêmico, né? Você com os outros parceiros. Um dos questionamentos que a gente vê forte, assim, no meio acadêmico é que é a imagem que as pessoas têm de uma mente que a Bíblia é um livro místico, estranho, né? Incoerente e muitas vezes um pouco assustador. E daí, até mesmo se você pegar a questão das diversas denominações, se coloca muito essa questão de que a Bíblia ela é interpretada conforme a conveniência de cada grupo. Então, geralmente, tem-se um questionamento em cima disso. E aí, quando você pega Nietzsche falando que não podemos nos livrar de Deus enquanto não nos livrarmos da gramática, e aí você vem com Rousseau, posteriormente, afirmando que a linguagem atual ela é incorporada à metafísica, à Idade da Pedra, a gente percebe esse desejo de libertar o ser humano da opressão de um Deus, né, que está fortemente relacionada a uma questão da linguagem e seu significado. Sim. Daí, o meu questionamento é justamente em cima, assim, quais as situações que você já presenciou como professor, até mesmo com os seus amigos, frente a essas questões que eles colocam com a interpretação da Bíblia. Pois é, deixa eu tentar chamar da memória agora. Eu tenho amigos que são ateus, né, ateus declarados. Eu tenho são agnósticos e tenho amigos que são assim, tudo que fala de Deus é bom, né, independente da linha, né. E mesmo pessoas muito esclarecidas e muito cultas, né, que nem eu estava comentando com minha esposa outro dia. Eu tinha amigos em São Paulo que eles eram pessoas muito cultas, muito preparadas, que de uma certa forma descriam da fé cristã, né, desconfiavam, de uma certa forma achavam a fé cristã um pouco démodé e ultrapassada, e procuravam a questão científica, né, como base, e ao mesmo tempo deixavam maçã para o duende dentro de casa, penduravam cristais. Então, assim, as pessoas, talvez, elas procurem suprir, de alguma forma, as suas carências espirituais naquilo que, de uma certa forma, mais tenham a ver com uma história pessoal ou com algum tipo que eles têm de vida, alguma história de vida que teve algum conflito. No geral, as pessoas, assim, elas não sabem muito bem qual é eles não sabem muito bem o que está além, né? Eles sabem que existe alguma coisa depois da morte. Alguns acham que talvez não exista nada, mas no geral existe muito medo, né, do desconhecido. Então eu diria para você o seguinte: a descrença na religião institucionalizada, ela se faz não tanto pela descrença em Deus ou num ser supremo. Eles têm muito medo do controle e têm muito medo da forma como as organizações no passado levaram ou usaram o texto bíblico ou os dogmas para controle social. Então, o que existe de fato no universo, na minha experiência, pelo menos no universo acadêmico, é uma visão muito institucional
da igreja do ponto de vista como uma entidade de controle social que no passado ela foi muito mais forte, né? E que, de uma certa forma, essa visão não atende alguns anseios que as pessoas têm, mesmo pessoas que têm muita formação, que têm muito conhecimento, ainda assim, as pessoas ainda têm dentro de si carências, têm uma sede, né, têm uma fome de Deus que não conseguiram suprir por meios convencionais. E, às vezes, pela experiência que eles tiveram com a instituição religiosa, levam a que eles tenham esse conflito, né? Eu quero me aproximar, mas uma forma de me defender de possíveis sofrimentos que eu venha a ter é minimizando, é desconsiderando ou racionalizando em cima do discurso de fé. Ou seja, ao mesmo tempo que eles têm um anseio pela eternidade, pela vida espiritual, eles têm dificuldade para lidar com ela por conta de experiências anteriores que eles tiveram, direta e indiretamente, com a instituição que promove esses valores e que promove esse discurso, né? Então eles têm medo de Deus porque acham que a igreja não atende àqueles anseios que eles têm com relação à eternidade, com relação à espiritualidade e esse mundo não material. Respondo sua pergunta. Ah, legal. Só complementando, Ed, essa questão da experiência me fez lembrar, uma vez eu estava debatendo com um amigo que é filósofo, e eu lembro que ele, num dos posicionamentos que ele colocou, ele diz assim, que quando Nietzsche afirma que Deus está morto, né, ele fez uma interpretação, né, que ele diz que, na verdade, não significa a não existência de Deus, que Deus está morto, né, pelo próprio cristão que mata Deus através do seu mau testemunho. Então, as pessoas, elas deixam, muitas vezes, justamente isso que você colocou, essa ânsia por algo, essa busca, mas que muitas vezes não é suprido porque o próprio cristão não dá esse bom testemunho ou justamente não se posiciona de uma forma que justamente deveria, e aí você acaba tendo a morte de Deus, né? Então, isso me lembrou esse apontamento desse meu amigo na época. Ô Ed, você me permite falar alguma coisa? Sim, permito sim. É que isso daí que a Lenise falou é muito interessante, né? Porque na universidade, eu também passei ainda estou passando, né? Porque eu fiz graduação, eu fiz mestrado, estou no doutorado. Então, nas engenharias a gente tem menos esse tipo de coisa, porque engenheiro pensa mais em dinheiro, né? É mais um egoísmo ali que rola na mentalidade no curso de exatas. A gente não fica se debatendo sobre questões sociais, tal. É tipo, isso daí alguém resolve, tá ok? Entendeu? É mais ou menos assim. Mas a universidade, ela tem um conflito gigante de cosmovisões e filosofias, né? E às vezes o cristão, ele, por uma forma errônea de pensar que ele... não julgue, você está julgando fulano. Isso eu tô falando porque é coisa que a gente vê às vezes na igreja. Você fala alguma coisa, daí a pessoa fala, mas você está julgando. Ou quando o cara é crente, mas ele está ganhando almas, sabe? Mas eu tô nessa onda chestertoniana, né? Eu tô lendo bastante Chesterton. E, por exemplo, na Hereges, o Chesterton fala assim, nos primeiros capítulos, que a coisa mais importante que você pode falar de uma pessoa é sobre a sua filosofia, sobre a sua cosmovisão. Ele não usa esse termo, ele usa filosofia. E, por exemplo, a gente encontra, por exemplo, o cara tem uma cosmovisão materialista, então ele pensa o mundo de uma forma, então ele tira Deus do barco. Ou o cara é profundamente influenciado por Nietzsche, e tem uma cosmovisão baseada nisso, e então ele vê a realidade de outra forma. No livro do Dayan, ele fala uma coisa bem interessante, que assim como Cristo, né, Cristo que é Deus, entrou no nosso mundo para nos redimir, nós como cristãos, né, que cristão ali, agora minha licença poética aqui em mudar e parafrasear do jeito que eu quero, como cristão quer dizer pequenos cristos, a gente tem que entrar no mundo da pessoa, na cosmovisão dela, e retirar ela desse mundo.
para trazer redenção para essa cosmovisão, porque as cosmovisões, elas têm vários pontos cegos. Como o Chesterton fala de novo, agora ele não usa o termo cosmovisão, mas do tipo, no primeiro capítulo da ortodoxia, ele fala assim: "Oh, legal, a tua filosofia explica tal coisa. Mas você já reparou a quantidade de coisas que ela não explica, que ela não fala, que ela deixa de lado?" A Sim. mostrar essas irregularidades. Então, por exemplo, o cara lá citou Nietzsche, né? Falou, o cara tem uma base Nietzsche. Mas já reparou como que o pensamento de Nietzsche mata o próprio pensamento? Porque o Nietzsche, por conta do egoísmo ali, ele não queria nem tomar nenhuma decisão, porque elas estariam limitadas. Então ele não toma decisão nenhuma, ele fica tudo parado. Ele não vai para frente. Ele simplesmente não consegue ir para frente, por conta do próprio pensamento do Nietzsche. Então, mas só a minha divagação, assim, né? Então, você vê que na pergunta da Alia, ela citou vários caras. Ela falou Nietzsche, ela falou mais um cara que cortou o áudio. E o papel do cristão na universidade é conhecer esses caras, entrar no... que às vezes a gente não conhece, né? Porque a gente se blinda, a gente só lê autores cristãos que concordam com o nosso ponto de vista. Isso acontece também muito na política. Até estava comentando com a Gabi estava falando de um fulano, que tipo, falou, você tem que conhecer mais o pensamento de esquerda. Daí o que ele fez? Ele comprou livros de caras da direita que criticavam os caras da esquerda, entendeu? Também Daí, não... nunca que ele vai entrar. Então essa é só a minha pontuação. Marco, só um instantinho só. Licença um pouquinho só, eu já retomo, só um instantinho. Me abandonaram, gente. Não, só um instantinho que eu preciso atender aqui. Vocês querem entrar? Gina? Quer entrar? Eu dei uma pausa aqui. Oi? Desculpe, perdão, pode voltar. Então, o papel do cristão na universidade é também conhecer esses caras, que nem a Denise estava falando, citou dois ali, para poder, por exemplo, vai conversar com o cara que é filósofo, entrar na cosmovisão dele e falar, legal isso daí que você falou, mas olha isso daqui que você não consegue explicar, olha isso daqui, mostrar uma cosmovisão mais ampla, que é a cristã. Essa só é a minha pontuação. Legal, muito bom. O Daniel também quer falar um negócio, Ed. Pois não, pode falar, Daniel. O Daniel é eu, no caso. É assim, Marco, eu concordo com o que você falou, mas eu acho que me alertou muito fazer esse comentário, que é o seguinte, né? Já frequentei a universidade também, e às vezes a gente acaba sendo sobrecarregado com a pressão de que a gente tem que ter bastante conhecimento para conseguir lidar com o que a gente é confrontado. Só que, infelizmente, isso daí acaba sendo um fardo que não é um fardo para a gente carregar. E aí eu vejo que é aí que entra a questão de igreja e corpo, né? De que, assim, eu acredito, né, que Deus ele vai nos guiar, ele gera curiosidade, e aquilo que ele vai gerando curiosidade, vai buscando conhecimento, né? Ou seja, se você for confrontado por alguém, vou por que cita Nietzsche, então eu acredito que é Deus te dando o alarme e fala, cara, pesquisa aí, né? Mas porque senão a nossa ansiedade nos leva a ficar, meu Deus, eu tenho que conhecer isso, tenho que conhecer aquilo, né? E aí o que entra a questão de igreja? É que eu tendo pouco conhecimento sobre tal coisa, né? O meu amigo ali da universidade também tem esse conhecimento, e nós juntos, né, vamos construir realmente um conhecimento que vai nos amparar, né? Porque quando você fala assim que a gente tem que estar informado, né, sobre o conceito diferentes e tudo mais, né, eu fico preocupado realmente com essa questão, né, de que aí a pessoa em sua ansiedade, né, ela acaba querendo, nossa, eu tenho que conhecer isso. Só que a graça de Deus, a gente tem que entender que existem coisas que eu tenho que realmente buscar e saber, e existem coisas que o outro tem que buscar saber também, né? Que infelizmente, né, eu não vou conseguir saber tudo e infelizmente eu não vou conseguir ter resposta para tudo, né? Não, com certeza. Até por isso que ter o discipulado é tão importante, o andar junto, isso, né? Exato, andar junto é importante. Porque também existe aquela passagem que diz que o Espírito fará com que você lembre, né, aquilo que você deve dizer. Então, de fato, não precisa também virar uma neurose, né?
o que a gente não pode ficar é, como eu diria assim, porque de fato, o argumento ele não é racional, né? Se você vai falar de fé, lógico que você pode estabelecer uma abordagem a partir de alguns parâmetros e alguns argumentos. Mas fé é uma questão de crença, então discutir crença por meio da filosofia, ela é possível, mas não é questão de ganhar debate, né? Você não vai para ganhar um debate, você vai simplesmente explicar, como fala Pedro, as razões da sua fé, né? Não no sentido racional, mas de tal forma. E às vezes está além do que as pessoas do mundo convencional, do mundo secular não cristão, conseguem trabalhar porque elas não creem naquelas coisas, né? Então, assim, eu acho que a grande questão, de fato, não é entrar numa neurose, numa loucura, porque você já tem outras coisas para se preocupar de fato, que é a sua formação, os estudos propriamente dito do seu curso, né? Mas, de fato, está disponível a conversar com as pessoas, não para vencer um debate, mas, de fato, para compartilhar. Olha, eu acredito assim, e talvez você não creia assim, mas, de fato, quem estabelece um momento ótimo de abertura é o Espírito que vai colocar você, de fato, no lugar certo, na hora certa, né? E você simplesmente se dispõe a ser um instrumento do Espírito. E ele que vai fazer com que a mensagem certa, o argumento correto, a palavra que de fato o outro necessita ouvir, seja colocado naquele instante, né? Mas eu digo isso, Ed, porque é o seguinte, nessa conversa, quando eu falo para você, é para a gente se pôr na cosmovisão da outra pessoa, mas é porque elas surgem para responder alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que você citou na aula. A Universidade Federal, ela tem muitos marxistas, por exemplo. Mas Sim. o marxismo, ele tenta responder um questionamento ali de opressão e tudo mais. Qual é a resposta cristã que a gente pode dar? E mostrar que ela é mais ampla do que isso daí. Sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Sim, sim. Não é ficar debatendo, mas falar assim, o cara fala assim, poxa, olha, sei lá, né? Ó, o patrão fica explorando aí o proletário. Daí você fala assim, poxa, cara, mas é por isso que na palavra de Deus diz lá, ó, que fulano não faça isso, que a balança seja justa, sabe? Mostrar esse tipo de coisa. E falar assim, mas ele beleza, tem essa ludica, mas tem isso daqui também, ó. E mostrar uma forma de você abrir a fé para a pessoa conhecer também. Porque às vezes ela não conhece, ela só viveu aquela cosmovisão. Não conhece outra coisa, né? Não tem Isso. outra visão do mundo, né? Sim, sim, claro, com certeza. Não precisa ser um PhD em cada coisa, até porque é impossível. Sim, com certeza, né? Com certeza, não é necessário chegar a tanto, mas eu acho que é simplesmente ser disponível para pelo menos conversar com as pessoas e expor o que você acredita. E aí, um ponto para frente, você não tem mais como influenciar, né? Isso. Você só... A Carlinha quer fazer um comentário também? É que eu preciso agora, eu preciso agora, meu Ela está estourando. Quiser me mandar por escrito, o Marco ou a Flaviane tem meus contatos, aí eu posso responder num outro momento, porque agora realmente meu tempo está estourado. Olha só, conseguimos quebrar o professor. Tô brincando. Então, Flaviana, você quer falar alguma coisa pra gente fechar? Carlinha, se você puder mandar no grupo lá, daí a gente... Por favor, desculpe que agora realmente o meu tempo já está bem estourado. Se for possível fazer assim, eu respondo com todo o prazer do mundo, depois por escrito, sem problema nenhum. Beleza. Flaviana, você quer falar alguma coisa pra gente fechar? Não, tranquilo. Muito obrigado, viu, Ed, pela sua disposição. A aula foi excelente. Muito obrigado. Eu que agradeço bastante, fico muito contente. Pela sua disposição aí. Flaviana, escolhe uma pessoa para orar. Pode ser a Gabi? A Gabi tá bem na minha frente aqui na... A Gabi tá levantando. Ela tá... Deixa eu escolher então. Deixa que eu oro. Vai só para fechar então. Tá ótimo, então. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Senhor, muito obrigado porque o teu servo estava aqui, meu Pai, para compartilhar
daquilo que o Senhor tem feito na vida dele, na experiência que ele tem tido com o Senhor, Paizinho. Papai, eu peço, meu Pai, que o Senhor derrame o teu Santo Espírito, Senhor, na vida de cada um aqui, nas pessoas que estão tendo ministério universitário, Paizinho amado. Em nome do Senhor Jesus, que eu agradeço por tudo. Amém. Isso aí, galera. Bem, gente, muito obrigado, boa semana para vocês e até uma próxima oportunidade. Beleza. Falou. Obrigado, Ed. Um abraço. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, galera!